Sentada no aeroporto da Filadélfia, tive aquela sensação familiar de inquietação, sabendo que não era assim que eu imaginava passar minha noite. Fiquei sentada ali, apenas observando o processo de embarque, esperando que meu nome aparecesse de alguma forma para o que eu queria desesperadamente, que fosse meu voo de volta para Richmond. Eu estava na cidade há alguns dias, aqui com minhas irmãs para negociar a venda da empresa farmacêutica da nossa família, um pequeno e confiável negócio que meu pai havia fundado anos atrás. Seus produtos, pílulas especializadas que raramente eram usadas, mas ainda assim altamente valiosas, nos mantiveram confortavelmente no negócio, mas nunca exatamente crescendo. Com a morte de mamãe e papai, coube a mim e minhas irmãs cuidar das coisas, e nos últimos dias, meus advogados e eu investimos tudo o que tínhamos para fazer esse negócio andar. Agora estava tudo finalizado, ou pelo menos tanto quanto possível, a pesada papelada estava nas mãos dos advogados. Eu estava pronto para deixar a cidade para trás e voltar para minha vida, esperando poder chegar em casa esta noite. Infelizmente, o último voo para Richmond já estava lotado, e por sorte, eu era o terceiro na fila de espera. Nem liguei para Jennifer porque, honestamente, não sabia o que dizer. Em vez disso, fui até o bar do aeroporto, pedi um gin tônica e fiquei de olho no portão, torcendo para que algum milagre acontecesse. Pensei no acordo que tínhamos fechado, considerando o que isso significaria para nós. Minhas irmãs e eu sairíamos com uma boa parte, mais de 10 milhões de dólares divididos em 3. E com o período de transição que eu trabalharia para a nova empresa, isso significava que Jennifer e eu estaríamos em uma liga totalmente nova. Nossas filhas gêmeas, agora no terceiro ano na UNC, sempre foram um dreno financeiro com o fluxo constante de contas de mensalidade, mas esse acordo estava prestes a mudar isso para sempre. Nós éramos estáveis, mas esse tipo de dinheiro era outra coisa. Enquanto eu tomava outro gole, olhei para o portão novamente, e meu coração pulou um pouco quando notei uma mudança no quadro. Meu nome subiu na lista, e eu rapidamente abri minha conta, joguei uma gorjeta generosa e fui direto para o portão. Lá, o agente me entregou um cartão de embarque, explicando apressadamente que um grupo que havia feito o cheque remotamente não tinha aparecido, o que deixou assentos para mim e outros 2 em espera. Desci a ponte de embarque com o tipo de alívio que não sentia há dias, sentindo minha sorte mudar a cada passo. Então, para minha total surpresa, me vi em um assento de primeira classe. Talvez seja um bom sinal, pensei, acomodando-me com um sorriso. Estou indo para casa, e na primeira classe. Tomei isso como um presságio de que o acordo poderia realmente dar certo no final. Pedi outro gin tônica, deixei o cansaço tomar conta e logo adormeci, sonhando com o que esse novo capítulo poderia trazer para mim e Jennifer. O pouso me acordou de repente, um lembrete severo do longo dia que passou. Eu cambaleei até o ponto de táxi, apertando os olhos contra as luzes brilhantes, não querendo realmente acordar Jennifer àquela hora. Eu tinha dirigido minha caminhonete até o aeroporto alguns dias atrás, mas hoje à noite, exausto e mais do que um pouco embriagado, fiquei feliz o suficiente para deixar a direção para outra pessoa. Cochilei no táxi, deixando a noite se confundir ao meu redor, e o motorista finalmente teve que me dar um empurrãozinho quando chegamos. Paguei generosamente, saí para o ar familiar da noite e senti um arrepio inesperado percorrer minha espinha quando notei algo que não havia previsto, uma Mercedes dourada estacionada na frente do meu lado da garagem. Era elegante e polida, realmente atraente, e algo nela me fez congelar. Eu não tinha visto esse carro antes, e ele parecia totalmente fora do lugar. Nossa casa estava escura, um breu contra a hora tardia, e eu fiquei ali na entrada da garagem por alguns bons minutos, absorvendo tudo, tentando entender. Eu tinha falado com Jennifer antes, quando eu estava no escritório do meu advogado, e ela não tinha mencionado nenhuma visita. E aqui estava eu de pé na noite fria, minha cabeça girando com perguntas. Eventualmente, forcei-me a me mover, deslizando silenciosamente pelo caminho lateral e entrando na casa. Movi-me deliberadamente pela cozinha escura, depois subi as escadas, minha mente correndo à frente com uma mistura de pavor e esperança. Eu tinha me convencido de que estava tudo bem, e que talvez eu voltasse para casa e a encontrasse dormindo, em paz como sempre. Mas quando cheguei à porta do nosso quarto e percebi que estava entreaberta, algo em mim vacilou.
Eu a empurrei, e dei um único passo para dentro. O que vi me deixou paralisado. Jennifer estava deitada ali, profundamente adormecida, um braço no envolvendo um homem que estava deitado ao lado dela. Ele parecia igualmente confortável, um leve sorriso suavizando seu rosto enquanto dormiam, respirando em sincronia. Eu senti como se o tempo tivesse desacelerado, tudo ao meu redor ficando em silêncio, enquanto meu coração batia forte no meu peito. Eu mal conseguia entender, a mão dela descansando no peito dele, parecia tão familiar e ainda assim tão estranha ao mesmo tempo. Devo ter ficado ali por uma eternidade, antes que meu coração começasse a funcionar novamente. Os detalhes começaram a entrar em foco, as roupas do homem, cuidadosamente dobradas na cadeira, que sempre foi meu lugar. A raiva cresceu dentro de mim como um fogo, e por um segundo, eu não queria nada mais do que pegar algo, qualquer coisa, e confrontar os dois. Mas algum senso de autopreservação entrou em ação, e deixei o momento passar. Peguei meu telefone, mãos firmes, e tirei algumas fotos, documentando essa cena que me peguei pensando de forma prática. O homem era mais alto e largo, provavelmente mais forte. Enfrentá-lo não valia a pena. Em vez disso, juntei suas roupas e sapatos em silêncio. Com um último olhar para Jennifer, minha esposa, a mãe das minhas filhas, virei-me, segurando a onda de emoções que ameaçava me dominar. Saí do quarto, descendo as escadas e saindo para a noite. Na entrada da garagem, apertei o controle remoto e as luzes do Mercedes piscaram enquanto as portas destrancavam. Joguei minhas malas no banco de trás, respirei fundo e deslizei para o banco do motorista, maravilhado com o couro macio abaixo de mim. O carro era outra coisa, potente e silencioso. Enquanto eu dirigia para longe, pesquei a carteira do homem do bolso do paletó, estudando seu conteúdo sob a luz fraca da rua. Sua carteira de motorista me disse o que eu precisava saber. James Lee, um gerente sênior de vendas em uma concessionária de carros de luxo em Richmond. Se James tivesse uma família própria, percebi, essa situação poderia desfazer sua vida, causando mais dor do que ele esperava, e não apenas para ele, mas para Jennifer também. Por enquanto, porém, completamente esgotado, eu sabia que precisava descansar. Fiz check em um motel próximo, deixando a exaustão me levar para um sono profundo. Enquanto isso, Jennifer, sempre cautelosa, deitou-se na cama com James na manhã seguinte, alheia ao que tinha acontecido. Na mente dela, eu ainda estava de volta a Filadélfia. Ela pensou que tinha escondido esse caso, sua vida secreta, sem levantar suspeitas. A lógica dela era que ela poderia manter as coisas em segredo, convencida de que eu permaneceria inconsciente. Já fazia quase 5 meses desde que esse caso começou, com ela conseguindo equilibrar as coisas sem que eu percebesse. No entanto, aqui estava ela agora, refletindo sobre James, considerando o preço que isso estava cobrando dela. Enquanto estava deitada ali, ela refletiu que James a satisfazia fisicamente, embora talvez não tão completamente quanto eu. Ele era muito esperto, muito parecido com o vendedor que era. E agora sua crescente possessividade estava começando a incomodá-la. Ontem à noite, ele insistiu em ficar, forçando limites que ela não queria que fossem ultrapassados. Parecia desrespeitoso, e ela sabia que era gota d'água. Apesar de sua certeza de que eu estava na Filadélfia, ela sentiu uma sensação de culpa, percebendo o peso de outro homem deitado em nossa cama. Ela decidiu que terminaria hoje, na verdade. Ela planejou ligar para James mais tarde, para terminar as coisas gentilmente, mas com firmeza, e seguir em frente. Com essa resolução em mente, ela saiu da cama e foi para o chuveiro. Ela estava quase vestida quando James saiu do banheiro, com a toalha em volta da cintura, parecendo um pouco perplexo. "Onde foram minhas roupas?" Ele perguntou, olhando ao redor. "O quê?" Ela olhou para ele, confusa. "Eu não movi nada. Você está saindo?" "Eu os deixei dobrados na cadeira aqui, mas eles sumiram", ele disse, apontando para o lugar vazio. "Você os colocou no quarto de hóspedes ou algo assim?" "Não", ela respondeu, franzindo a testa. "Eu não toquei neles." Ele franziu a testa e correu pelo corredor, voltando um momento depois. "Eles também não estão no quarto de hóspedes. Eu verifiquei em todos os lugares, eles simplesmente sumiram."
Jennifer, tentando esconder sua irritação, sugeriu: talvez você os tenha deixado lá embaixo depois que chegamos ontem à noite. Tem certeza? James balançou a cabeça, descendo as escadas para verificar. Um minuto depois, ele retornou, sua expressão agora nublada pela preocupação. Jennifer, ele disse, sua voz mais urgente, meu carro também sumiu. Eu o estacionei bem na frente, e agora ele não está mais à vista. Alguém esteve aqui ontem à noite, eles pegaram minhas roupas e roubaram meu carro. O quê? Jennifer sussurrou, seu rosto empalidecendo, enquanto as implicações se aprofundavam. Como isso pôde acontecer? Alguém invadiu a casa no meio da noite. Ela afundou na cama, lutando para se equilibrar. James se aproximou, sua mão em seu ombro, perguntando: o que há de errado? Respirando fundo, ela conseguiu falar, embora sua voz estivesse fraca. James, e se fosse Collie? E se ele voltasse mais cedo da Filadélfia e pegasse suas coisas e seu carro? A cor sumiu do rosto de James enquanto ele afundava ao lado dela, balançando a cabeça. Precisamos descobrir onde ele está. Se ele ainda estiver na Filadélfia, então deve ter sido uma invasão. Mas se não, Jennifer assentiu, tentando recuperar a compostura. Vou ligar para o escritório dele, ela disse, pegando o telefone. A secretária dele geralmente chega cedo, então ela deve saber onde ele está. Ela rapidamente discou para o meu escritório, forçando-se a ficar calma. Depois de alguns toques, minha secretária Ruth atendeu com um educado: escritório do Collie, como posso ajudar? Jennifer tentou manter a voz firme. Oi, Ruth, aqui é Jennifer. Sei que é cedo, mas eu queria saber se você teve notícias de Collie. Ele não ligou ontem à noite, e eu só queria saber como você está. Alguma notícia dele? Ruth pareceu surpresa. Ainda é cedo aqui, mas o time na Filadélfia estava trabalhando até tarde ontem. Eles provavelmente começaram tarde hoje. Falei com Collie por volta das 6 da tarde de ontem antes de ir embora, e ele mencionou que eles estavam progredindo no acordo, até mesmo dizendo que ele poderia ser encerrado em breve. É bom saber, respondeu Jennifer, com alívio suavizando sua voz. Então ele ainda está na Filadélfia, certo? Sim, tenho certeza. Devo ouvir dele, quando eles voltarem ao escritório do advogado. Você gostaria que eu pedisse para ele ligar para você? Sim, por favor, ela respondeu, se ele tiver um momento. Eu sei que ele está ocupado, no entanto. Entendido. Tome cuidado, Jennifer, Ruth disse, e a linha ficou em silêncio. Jennifer virou-se para James, sua expressão visivelmente mais relaxada. Collie ainda está na Filadélfia, ela confirmou. Para que possamos chamar os serviços de emergência, relatar uma invasão e explicar o roubo do carro. James passou a mão pelos cabelos, murmurando baixinho, mas o que vamos dizer a eles, Jennifer? Que seu amigo teve as roupas roubadas do seu quarto e o carro levado da garagem. Que bagunça total. Ela fez uma careta, sentindo uma nova onda de pânico. Precisamos pensar com cuidado. Talvez você possa ir para casa primeiro e relatar o roubo depois, alegando o que aconteceu lá. Dessa forma, é menos suspeito, e você pode evitar mencionar as roupas. James considerou isso, assentindo lentamente. Eu poderia, exceto que ontem, eu disse à minha esposa que estaria em Atlanta para uma reunião sobre o novo modelo da Mercedes, e não estaria em casa até o meio-dia. Ela saberia que algo estava acontecendo se eu voltasse mais cedo. Jennifer franziu os lábios pensativamente. Então espere até o meio-dia. Digamos que você deixou suas chaves no carro para uma parada rápida no caminho para a concessionária, e elas sumiram quando você saiu. Mencione que sua carteira estava no carro, isso vai dar credibilidade. James se recostou, parecendo aliviado. Isso pode realmente funcionar. Temos algum tempo. Talvez possamos aproveitá-lo ao máximo, ele disse, com um sorriso brincalhão. Mas Jennifer não estava sorrindo de volta. Uma sombra passou por seu rosto enquanto ela olhava para ele, seu tom ficando sério. James, acho que é hora de acabar com isso. Ele piscou, surpreso. O quê? Por quê? Ela balançou a cabeça lentamente. A noite passada foi demais, um risco enorme. Tivemos sorte de ter sido apenas um ladrão,
mas poderia ter sido Cole, e não estou disposta a correr esse risco novamente. Isso tem que ser um adeus. James não discutiu, embora parecesse um pouco magoado. Depois de um momento, ele assentiu, resignou-se e silenciosamente vestiu um conjunto extra de roupas que Jennifer encontrou em seu quarto de hóspedes. Juntos, eles saíram, a tensão da manhã ainda espessa no ar enquanto saíam para tomar café da manhã e descobrir seus próximos passos. James olhou para Jennifer, considerando a possibilidade de discutir, mas depois de um momento, ele percebeu que ela estava certa. Eles tiveram sorte até agora, mas não era sensato testar a sorte ainda mais. Você está certa, ele murmurou, dando um pequeno sorriso ao se lembrar de outra mulher atraente de meia-idade que visitava frequentemente a concessionária de carros. Eu concordo, tem sido. Bom. Agora, sobre algumas roupas. Colocar James em algo usável provou ser mais desafiador do que Jennifer havia previsto. James pesava pelo menos 50 libras a mais e tinha uns 10 centímetros a mais de altura do que eu, o que significava que encontrar qualquer coisa adequada em nossa casa era como procurar uma agulha em um palheiro. Por fim, ela conseguiu desenterrar um par de calças de moletom velhas e surradas. Elas mal cabiam na cintura dele, então ela improvisou laços para prendê-las. Como camisa, ela encontrou um moletom desbotado, antes branco, mas agora tingido de rosa após uma lavagem descuidada, e depois de aparar as mangas e alargar as cavas, mal serviu. Ela quase riu do efeito palhaço, mas mordeu a língua, oferecendo apenas um sorriso fraco enquanto James vestia a roupa improvisada. Eles decidiram passar o tempo assistindo TV, esperando até que fosse tarde o suficiente para ir até a casa de James. Mais ou menos na mesma hora em que James percebeu que suas roupas e seu carro estavam desaparecidos, eu estava chegando ao endereço listado em sua carteira de motorista. Sua casa, um lugar modesto mas agradável, tinha uma pequena bicicleta encostada na parede da garagem, indicando que havia crianças por perto. Estacionei algumas casas adiante e sentei no carro, ainda processando tudo. Minha noite no motel passou rápido, mal dormi. Em vez disso fiquei acordado e tentando juntar as peças do que tinha acontecido e do que eu precisava fazer. Quando amanheceu, finalmente levantei e fui correr, esperando que isso pudesse clarear minha mente. Não me senti pior do que na noite passada, talvez ainda estivesse em choque. Agora, de pé na porta da casa de James com sua carteira na mão, olhei para a carteira de motorista e toquei a campainha. Não demorou muito para que uma jovem, provavelmente na faixa dos 20 anos, atendesse a porta. Ela parecia atraente, mas um pouco desgrenhada, como se tivesse ficado acordada com as crianças ou não tivesse tido tempo para si mesma. Eu não tinha certeza do que esperar enquanto segurava a carteira de motorista de James, gesticulando em direção ao Mercedes dourado estacionado na rua. Antes que eu pudesse explicar por que estava ali, ela bateu à porta. Depois de alguns momentos, a porta se abriu novamente, e agora ela segurava o telefone em uma mão, o polegar pairando sobre o botão de emergência. Estou pronta para chamar a polícia. Só me diga, meu marido está bem? Senhora, tenho uma foto no meu telefone do seu marido e da minha esposa na cama ontem à noite, respondi calmamente, ambos despidos e dormindo profundamente. Até onde sei, não há nada de errado com seu marido, ou com o meu. Se quiser chamar a polícia, vá em frente. Estarei no carro, esperando. Ela olhou para mim, sua expressão mudando de medo para uma espécie de compreensão cansada. Finalmente, seu olhar suavizou, e ela abaixou o telefone. Ela estava prestes a dizer algo, quando uma vozinha de dentro da casa chamou, Mamãe? Ela me deu um rápido aceno. Espere aqui. Eu já volto. Ela se virou para o que eu presumi ser a cozinha, e eu a ouvi falando em voz baixa com pelo menos uma criança. Poucos minutos depois, ela voltou com uma xícara de café e me ofereceu. Espero que você tome preto, ela disse, quase se desculpando. Preciso preparar as crianças para a escola e deixá-las na escola. Sinceramente. Acho que confio mais em você do que no meu marido agora. Só espere aqui. Eu volto e podemos conversar. Claro. Eu posso fazer isso, respondi concordando. Parece que estamos no mesmo barco aqui. Eu me acomodei na sala de estar dela, enquanto ela desaparecia no corredor. Poucos minutos depois,
ela voltou com duas crianças pequenas a tiracolo, me apresentando a elas como amiga do papai antes de sair com elas. Fiquei parado, tomando o café medíocre, deixando o silêncio se instalar. Pensei em ligar para o meu escritório, mas decidi não fazer isso, optando por ficar naquela sala de estar estranha e silenciosa até que ela voltasse. Quando ela voltou, ela parecia diferente, mais arrumada. Ela deve ter levado um momento lá em cima, porque seu cabelo estava escovado e havia um toque de batom. Estendendo a mão para mim, ela disse: "Desculpe pelo caos anterior. Sou Karen Lee. Atualmente casada com James Lee, que, ao que parece, esteve envolvido com sua esposa." Não consegui deixar de rir da frase dela, sentindo um breve momento de alívio compartilhado. Você resumiu perfeitamente. Eu sou Collie Johnson, e o nome da minha esposa é Jennifer Johnson. Deixe-me explicar o que aconteceu ontem à noite. Enquanto eu contava os eventos da noite, o rosto de Karen caiu, sua expressão se tornando sombria. Ela enxugou os olhos, tentando manter a compostura. Estou entrando com o pedido de divórcio, eu disse finalmente, e essas fotos certamente ajudarão com o acordo. Se você acha que pode precisar deles, posso enviá-los para o seu telefone. Ela fez uma pausa, parecendo em conflito, então balançou a cabeça. Não, fique com eles. Não quero essas imagens gravadas na minha memória para sempre. Mas se eu precisar delas, eu te ligo. Ok? Claro, eu concordei. E aqui estão as informações de contato do meu advogado, caso precise de alguma coisa. Provavelmente não ficarei no meu trabalho ou em casa por muito mais tempo. Obrigada, ela respondeu, seu tom sincero. Mas o que devemos fazer agora? Você está planejando devolver o carro ou esperar James confrontá-lo? Ah, não sei. Eu meio que gosto do carro, eu disse com um pequeno sorriso. Nunca dirigi um Mercedes antes. Acho que vou ficar com ele até que alguém insista que eu o devolva. E quanto a James? Talvez a gente só chame um idiota por enquanto. Karen riu, e eu me juntei a ele, a risada compartilhada quebrando um pouco da tensão. Na verdade, ela acrescentou, o carro está registrado em meu nome, por questões fiscais. Algo sobre depreciação. James, desculpe-me, idiota, coloque-o em meu nome, já que sou eu quem o dirige na maior parte do tempo. Se você for parado, peça para a polícia me ligar para verificar, eu digo a eles que você tem permissão. Eu assenti, apreciando o plano dela, mas esperando para ver se ela acrescentaria mais. Mais uma coisa, ela continuou. Temos tido muitos arrombamentos por aqui ultimamente. Você tem as chaves e as roupas do James. Se a chave reserva que mantemos escondida lá atrás estiver faltando, ele pode tentar entrar. E se nosso sistema de segurança estiver configurado para alerta instantâneo, bem, ele vai chamar a atenção da polícia. Karen, eu disse, dando a ela um sorriso genuíno, acho que estou me apaixonando por você. Você é incrível. Obrigado, mas vamos ficar calmos. Aqui está o que eu vou fazer, vou pegar as crianças e levá-las ao parque depois da escola. Isso vai dar tempo para ele voltar para casa e fazer sua própria bagunça. Aconteça o que acontecer, mantenha-me informado. E me ligue, quando estiver pronto para devolver o carro. Não quero que você tenha problemas por causa disso. Estamos todos prontos, então. Com isso, ela me entregou um bilhete me dando permissão para dirigir o carro. Ela planejava recuperar a chave escondida, ligar o alarme e ficar fora dali pelo resto do dia. Enquanto isso, Jennifer e Jamie se estavam a caminho da casa dele. Ela o deixou, mal diminuindo a velocidade, e ele seguiu pela entrada com uma mistura de medo e esperança, imaginando se Karen poderia ter deixado a porta destrancada. Mas quando ele tentou a maçaneta, ela estava bem trancada. Ele circulou para trás, procurando pela chave, reserva sob a pedra perto da porta dos fundos. Seu rosto caiu quando ele percebeu que ela tinha sumido. Oh, droga, ele murmurou, olhando ao redor. Ele teria que arrombar. Depois de tentar a porta dos fundos e encontrá-la trancada, ele agarrou um galho de uma árvore próxima, planejando quebrar a janela da sala de estar. Descalço, ele posicionou duas cadeiras do pátio abaixo da janela para evitar pisar em vidro quebrado, então arremessou o galho, quebrando o vidro e disparando o alarme. Ele subiu nas cadeiras, tentando silenciar o alarme, mas foi muito lento. Por sorte,
Um carro de polícia que passava havia sido alertado, mais cedo, por Karen sobre possíveis arrombamentos. A voz de um policial soou: polícia. Afaste-se da casa com as mãos para cima. James olhou para cima, vendo 2 policiais, armas em punho, e cambaleou para trás da janela, com as mãos levantadas. Oficiais, eu posso explicar, ele tentou, mas um oficial rapidamente o algemou, ignorando seu protesto. Eles leram em seus direitos, e ele gaguejou: esta é minha casa. Eu perdi meu carro e minhas roupas, então eu precisava entrar. Um dos policiais levantou uma sobrancelha para o agasalho improvisado de James. Você perdeu seu carro também, senhor? Você relatou o desaparecimento? James hesitou, sem saber o que revelar. Ele não queria revelar onde tinha estado, ou porque não tinha feito um boletim de ocorrência, mas a prisão também não era atraente. Pensando rápido, ele ofereceu: ligue para minha esposa. Ela vai confirmar que é minha casa. Eu só estou tendo um dia meio difícil. Um dos policiais discou o número de Karen. James só conseguia ouvir partes da conversa. Senhora, aqui é o policial Reed do Richmond PD. Estamos no endereço aqui. Temos um homem que diz ser seu marido e tentou invadir sua casa. Sim, senhora. Bem, sim, faremos isso. Obrigado, senhora. Virando-se, o oficial disse: senhor, a moça disse que o marido dela está em Atlanta. Ela espera que a gente jogue você na cadeia e jogue a chave fora. Espera o quê? O rosto de James caiu enquanto ele era levado para o carro da patrulha. Enquanto isso, Jennifer estava finalmente em seu escritório, preocupada enquanto tentava ligar para o meu telefone, apenas para não obter resposta. Ela discou para o meu escritório em seguida. Ruth, é Jennifer de novo. Estou começando a ficar um pouco preocupada com Cole. Você teve notícias dele? Nenhuma atualização ainda, Ruth respondeu. Mas se você estiver preocupada, eu vou verificar e te retorno. Obrigada, Ruth. Eu realmente aprecio isso, Jennifer respondeu, sua preocupação aumentando. Minutos depois, Ruth ligou de volta. Jennifer, falei com o escritório de advocacia. Cole saiu tarde ontem à noite, tentando pegar o último voo. Ele me pediu para avisar que ligaria mais tarde. Obrigada, Ruth, Jennifer disse, sentindo um nó se formar em seu estômago. Enquanto isso, dirigi a Mercedes de Karen para me encontrar com um advogado de divórcio, recomendado pelo meu próprio advogado empresarial. Confiando em sua indicação, sentei-me na sala de espera, onde a recepcionista me cumprimentou com um sorriso calmo. Sr. Johnson, a senhorita Cox estará com você em breve, ela disse. Esperei, absorvendo o profissionalismo silencioso do consultório. Nesse momento, uma mulher de cabelos vermelhos entrou na sala. Sr. Johnson, ela perguntou, estendendo a mão enquanto eu concordava. Eu sou Polly Cox. Fred falou muito bem de você, ela disse, estendendo a mão com um sorriso profissional. Vamos para meu escritório e analisar sua situação. Eu a segui até seu escritório, onde ela gesticulou para que eu me sentasse. A secretária dela me ofereceu café, que aceitei agradecido, tomando um gole enquanto me acomodava no meu assento. Era hora de mergulhar em tudo, explicar o que eu tinha descoberto sobre a infidelidade de Jennifer, delinear minhas intenções de me divorciar e descobrir como proteger meus bens, especialmente os lucros da recente venda da empresa da minha família. Decidi deixar de lado o incidente com a Mercedes por enquanto, não tinha certeza de como Polly reagiria. Quando comecei a contar a história, Polly ouviu atentamente, só ocasionalmente fazendo uma anotação. Quando parei, ela olhou para cima. Cole, ela disse, posso chamá-lo assim? Eu assenti e ela continuou, aqui estão algumas notícias relativamente boas, dadas as circunstâncias. Fred mencionou que você possuía suas ações na empresa antes do casamento, o que as torna propriedade separada. Sua esposa não tem direito sobre elas ou sobre os lucros da venda, desde que você mantenha esses ativos separados de quaisquer contas conjuntas. Entendeu? Acredito que sim, respondi concordando. Polly se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Agora sobre a casa, contas de aposentadoria e coisas assim, é um pouco menos favorável lá. Dada sua renda mais alta, você deve esperar fornecer pensão alimentícia por vários anos.
No entanto, podemos ajustar as contribuições para a aposentadoria dela modificando a pensão alimentícia. Não é o ideal, mas pode ajudar a evitar problemas potenciais no futuro, especialmente com a divisão do fundo de aposentadoria. Eu assenti, já vendo quão complicado isso ficaria. Nossos filhos estão na faculdade agora, então não há pensão alimentícia envolvida, acrescentei. Certo, Polly respondeu. Mas você ainda vai querer cobrir as despesas da faculdade deles. Tudo bem? Sim, funciona, confirmei. Sobre a casa, ela continuou, você e Jennifer precisam decidir o que gostariam de fazer com ela. Vocês poderiam vendê-la e dividir os lucros, ou um de vocês poderia comprar o outro, com base no valor atual avaliado. Suspirei, pensando em tudo o que tinha acontecido naquela casa. Depois do que testemunhei ontem à noite, acho que não quero ficar com ela, eu disse. E duvido que Jennifer pudesse me comprar, então vendê-la parece a melhor opção. Tudo bem, Polly disse, anotando. Vou preparar a papelada necessária. A petição de divórcio é bem padrão, então posso deixá-la pronta amanhã de manhã, se você quiser. Poderíamos entregá-la amanhã à tarde e propor um acordo até a semana que vem. Uau, eu disse, surpreso com a velocidade. Isso é rápido. Senti uma pontada no peito, minha mente girando com a rapidez com que tudo estava acontecendo. Ontem mesmo, eu estava no topo do mundo, animada para compartilhar as notícias sobre a venda da empresa com Jennifer, e agora eu estava aqui, trabalhando na logística do divórcio. Polly se inclinou para a frente, estudando meu rosto. Escute, Collie, ela disse gentilmente, se houver alguma chance de reconciliação, aconselhamento talvez, então tire um momento para pensar. Eu balancei minha cabeça, a dor era muito crua para ignorar. Não, é só um choque, só isso, eu respondi. Menos de 24 horas atrás, eu estava ansioso para compartilhar grandes novidades com minha esposa. Agora, estou aqui, pedindo o divórcio. Mas temos que seguir em frente. Eu vou descobrir o resto. Ela assentiu, entendendo. Se mudar de ideia, é só me ligar, ela disse, seu tom suave. Agradeci, paguei as taxas iniciais e saí do escritório. Caminhando de volta para a Mercedes dourada, não pude deixar de repassar os eventos da noite passada na minha cabeça, a lembrança de ver Jennifer com outro homem na nossa cama, uma visão que eu sabia que nunca esqueceria. Lembrando que prometi à minha secretária que ligaria para Jennifer, peguei meu telefone e disquei. Ela atendeu, sua voz calma, mas levemente ansiosa. Collie. Você ligou mais cedo, me procurando. Jennifer, é o Collie, eu disse calmamente, apenas retornando sua ligação. Oh, Collie, obrigada por ligar, ela respondeu, sua voz suavizando. Senti sua falta. Onde você está? Estou aqui em Richmond, respondi. O silêncio do outro lado era palpável antes que ela falasse novamente, sua voz tensa de apreensão. Collie, quando você voltou? Ontem à noite, Jennifer. Voltei ontem à noite, eu disse, deixando o peso das palavras afundar. Sua respiração falhou, e eu podia senti-la lutando para manter a compostura. Collie, eu acho. Acho que devo desligar. Não, Jennifer, eu disse rapidamente. Podemos nos encontrar em algum lugar? Preciso te ver só por alguns minutos. Essa mulher foi meu amor, a mãe das minhas filhas, minha parceira por mais de 2 décadas. Apesar de tudo, parte de mim ainda ansiava por entender, por encará-la uma última vez. Ela hesitou, mas finalmente concordou. Tudo bem, Collie. Que tal o Center Café? 6 horas. Meu peito apertou com a menção do café, um lugar carregado de memórias de quando nos conhecemos. Naquela época, era o nosso lugar, um lugar onde o riso e o amor pareciam ilimitados. Agora, tudo o que eu sentia era uma pontada aguda de pavor. Eu estarei lá, respondi, então parei, deixando minhas palavras carregarem o peso do nosso passado. Jennifer, por favor, entenda. Eu também sinto muito. A voz dela falhou. Collie, eu te amo, ela sussurrou. Desliguei, sabendo que precisava de tempo para processar. Quando deu 6 horas, Jennifer já estava no café, tomando uma taça de vinho enquanto esperava. Seus olhos estavam inchados e parecia que ela tinha chorado. Eu a observei de longe, refletindo sobre nossos primeiros dias.
Ela era extrovertida, charmosa, uma mulher que enchia todos os cômodos em que entrava. No entanto, agora, tudo o que eu conseguia ver era a tensão gravada em seu rosto. Jennifer sempre falava sobre seu passado, mencionando os caras com quem namorou na faculdade, a maioria atletas que, em suas palavras, a faziam se sentir simultaneamente forte e vulnerável. Ela confidenciou que estar com eles às vezes parecia perder o controle, uma experiência que ela enterrou até eu entrar em sua vida. Comigo, ela encontrou estabilidade, ou pelo menos, eu pensei que ela tinha. Eu dei a ela a segurança e o amor que ela disse que queria, e por anos, pareceu o suficiente. Mas agora, eu me pergunto. Ela me contou sobre um voo noturno que ela fez sozinha uma vez, anos atrás, depois que passamos um fim de semana na costa oeste para uma viagem de negócios. Ela voou de volta sozinha, enquanto eu fiquei para mais algumas reuniões. Ela mencionou sentar-se ao lado de um homem corpulento, um treinador, que tinha sido um pouco amigável demais, suas mãos deslizando pela perna dela quando ela cochilava. Ela não o empurrou para longe. Na verdade, ela me disse que sentiu algo. Foi uma confissão estranha, mas que insinuou uma necessidade de excitação que ela não encontrou em mim. Daí em diante, seu comportamento mudou. Ela teve breves aventuras, como aquela com aquele jogador da NFL. Era fácil para ela compartimentar, ou assim parecia. E ainda assim, de alguma forma, quando nossas filhas foram para a faculdade, pensei que tínhamos virado a esquina, reacendendo o que antes era forte entre nós. Até comprei um carro de luxo para ela, pensando que simbolizaria o novo capítulo em que estávamos entrando. Mas essa decisão foi o ponto de virada. Quando ela visitou a concessionária Mercedes, ela conheceu James Lee. Ele não apenas vendeu o carro para ela, ele vendeu uma fantasia. E ela o levou para nossas vidas, para nossa cama, o único lugar que eu achava sagrado. Agora, ela estava sentada diante de mim, olhando para mim como se dissesse, podemos desfazer isso. Olá, Jennifer, eu disse, sentando-me na cadeira em frente a ela. O dia anterior tinha me envelhecido, eu podia sentir isso, e ela também percebeu. Eu vi seu olhar cair, um olhar de culpa e tristeza passando por seu rosto. Collie, ela sussurrou. Obrigada por me conhecer. Eu nem sei por onde começar. Sinto muito. Posso te fazer algumas perguntas? Eu respondi, minha voz calma, mascarando a tempestade interior. Por favor, não, Collie, ela implorou. Se ainda tivermos alguma chance, perguntas e respostas só vão arruiná-la. Vamos apenas fugir, fazer uma viagem para algum lugar, talvez o Caribe. Podemos nos reconectar, encontrar o caminho de volta. Jennifer, interrompi, balançando a cabeça. Se você não puder responder minhas perguntas, vou embora agora mesmo. Ela visivelmente lutou contra suas emoções, mas depois de uma pausa, ela assentiu. Tudo bem, Collie, pergunte-me qualquer coisa. Você sabe que horas cheguei em casa ontem à noite? Eu perguntei. Ela hesitou, tentando esconder sua culpa. Não, não exatamente. Tinha que ser depois, sua voz sumiu, sentindo minha próxima pergunta. E sabe o que eu encontrei quando cheguei em casa? Quando subi as escadas para o nosso quarto. Um arrepio percorreu-a, e ela fechou os olhos, a dor gravada em seu rosto. Sim, Collie. Eu sei. Eu sei o que você deve ter visto. É a pior coisa que você já viu, tenho certeza. E é tudo culpa minha. Próxima pergunta, Jennifer, eu disse, meu tom afiado. Quantos homens houve desde que nos casamos? E não minta. Se eu achar que você está mentindo, eu vou embora. Jennifer engoliu em seco, lutando contra a vontade de mentir, mas no final, ela falou suavemente. 3, Collie. 3 homens, que eu me arrependo de ter conhecido. A confissão dela pareceu um soco no estômago. Ela olhou para mim, seus olhos cheios de tristeza. Eu sei. Posso ver que acabou para nós. Você merece algo melhor. Mas estou disposto a fazer qualquer coisa por outra chance. Eu te amo, Collie. Ligue para o advogado, Jennifer. Amanhã, você receberá os papéis do divórcio. Levantei-me, deixando o peso daquelas palavras se acomodar sobre nós. Ela ficou ali, atordoada, e quando saí, vi-a começar a chorar. Lá fora, as memórias do nosso primeiro encontro voltaram, este café já foi o nosso lugar.
Agora era o último lugar em que eu queria estar. A cena em nossa cama, suas confissões. Eu sabia que nunca superaria isso. Nosso casamento tinha acabado. Sentada naquela maldita Mercedes dourada, a escuridão se aproximando, eu me deixei chorar pela primeira vez, sabendo que tinha realmente acabado. Mais tarde, lembrei-me das palavras de Karen Lee naquela manhã, sobre não olhar para as fotos. Decidindo ligar para ela, disquei o número dela. Alô? A voz de Karen estava cansada, mas firme. Karen, é Collie Johnson. Só para saber como você está e o que fazer com o carro. Obrigada por ligar, Collie, ela respondeu. Estou me virando. Fique com o carro por enquanto, James está com problemas o suficiente para não precisar dele tão cedo. Problemas? O que aconteceu? Eu perguntei, uma mistura de surpresa e curiosidade no meu tom. Ele tentou arrombar nossa casa e acabou dando um soco em um policial, ela respondeu, com um toque de satisfação na voz. Eles tiveram que usar uma arma de choque nele. Então, na cadeia, outra coisa aconteceu. Ele não quis falar sobre isso, mas acho que ele brigou com outro detento. Eu me recusei a falar com ele, então ele teve que ligar para o irmão para pedir fiança. Agora, a família toda sabe o que ele fez. Uau, Karen, eu disse, sem sentir nenhum pingo de pena de James. Não sinto pena dele, mas sinto pena de você. Sabe, acho que você tomou a decisão certa em não olhar as fotos. Obrigada, Collie, ela respondeu. James voltou algumas horas atrás, implorando para que eu o deixasse ficar. Eu concordei por enquanto pelo bem do garoto. Mas as coisas não serão fáceis para ele. Até o irmão dele, um advogado, me disse para ir atrás de um acordo pré-nupcial e se ofereceu para me ajudar com as finanças. James estará em uma coleira muito curta daqui em diante. Fique forte, Karen, eu disse, desejando-lhe genuinamente o melhor. Quando estiver pronto para devolver o carro, é só me ligar. Desligamos, e fiquei ali sentado por alguns momentos, sentindo uma dor de algo próximo à inveja por Karen. Talvez James tivesse aprendido a lição, pensei. Ser preso, acusado de agredir um policial e passar uma noite difícil na cadeia, pode tê-lo abalado o suficiente para deixar seus velhos hábitos para trás. Eu só podia esperar que, pelo bem de Karen e dos filhos deles, ele tivesse feito isso. Finalmente, dirigi de volta para o motel onde estava hospedado, sentindo o peso de tudo o que tinha passado. Havia uma última coisa que eu precisava fazer antes de dormir, ligar para minhas filhas, Tracy e Sadie. Elas eram gêmeas, não idênticas, mas próximas o suficiente para que soassem parecidas, e pudessem facilmente enganar qualquer um pelo telefone. Ambas estavam estudando enfermagem em uma faculdade particular, uma pressão financeira que eu não tinha pensado duas vezes em administrar antes do acordo recente. Pelo menos eles não eram exatamente iguais, suas aparências distintas os impediam de fazer qualquer brincadeira de gêmeos que os faria se unirem contra mim ainda mais frequentemente. Se eles fossem idênticos, seria duas vezes mais difícil resistir quando eles implorassem por algo, fosse um carro, uma noite fora ou dinheiro para uma viagem de férias de primavera para a Flórida. Papai, veio uma voz alegre na linha. Era Tracy, eu imaginei. Era sempre uma chance de 50-50 de acertar, mas ela confirmou um segundo depois. Tracy aqui. E aí, pai? Oi, Tracy. Escute, amanhã é sábado, e eu gostaria de levar você e sua irmã para tomar café da manhã. Bem, um brunch, digamos. Por volta das 11, naquele bistrô na 4th Street que costumávamos ir. Parece perfeito para mim, ela respondeu. Espere. Houve um pouco de ruído de fundo enquanto ela checava com a irmã, e então ela voltou. Sadie também está dentro. Estamos ambos animados. Ótimo, eu disse, e rapidamente acrescentei, mas vamos fazer só nós três, ok? Claro, pai, ela respondeu, com um toque de travessura na voz. Eu sabia que ela se lembrava de como, da última vez que saímos, eles convidaram um grupo inteiro de amigos, transformando o nosso brunch em um pequeno evento social. Não dessa vez. E Tracy, eu a interrompi quando ela começou a dizer outra coisa, vamos conversar mais amanhã, tudo bem? Eu tenho que ir, mas te vejo às 11. Amo você, e diga a Sadie que eu a amo também. Tchau. Amo você também, pai. Mal posso esperar, ela respondeu, desligando.
Eu só esperava que ela não ligasse para Jennifer e a avisasse. Eu sabia que se eu tivesse pedido para ela não fazer isso, seria a primeira coisa que ela faria. Depois que saí do café naquela noite, eu esperava que minhas palavras tivessem atingido Jennifer com a realidade do que ela tinha feito. Suas lágrimas eram imparáveis quando ela percebeu que a vida que ela conhecia estava desmoronando. Tudo com que ela se importava, nosso casamento, nossa família, o lar que construímos juntos, havia se desfeito em suas mãos, e era tarde demais para voltar atrás. Ela teria que contar para nossas filhas, seus pais, seus amigos. Eu não conseguia nem imaginar como ela lidaria com isso. Eu não tinha dúvidas de que ela perderia a casa também. O pensamento de Jennifer sozinha, na casa que dividíamos, provavelmente com a memória de Jamie, ainda impressa nos lençóis, quase me despedaçou novamente. Eu ainda podia vê-la chorando quando a deixei. A garçonete finalmente veio e perguntou se ela precisava ir ao banheiro feminino. Engasgando os soluços, Jennifer conseguiu recusar educadamente, pagou a conta e foi embora. De volta para casa, ela encontrou uma garrafa velha de gin no armário. Não era o suficiente para fazê-la desmaiar, mas era mais do que o suficiente para manter seus pensamentos girando na pior direção possível. Ela bebeu tudo, eventualmente desmaiando no sofá, sua mente agarrando-se desesperadamente à menor chance de que eu voltasse. Na manhã seguinte, às 11, eu já estava sentado no bistrô, tomando café quando Tracy e Sadie entraram. Eu tinha revisado e aprovado o rascunho da petição de divórcio naquela manhã e então dirigi as 2 horas de Richmond, tentando descobrir a melhor maneira de dar a notícia para minhas meninas. Elas entraram, alegres e animadas, e tudo começou normalmente: abraços, beijos, uma rodada de perguntas sobre a escola e o trabalho. Pedimos, conversamos e apreciamos nossa comida, e então, quando nossos pratos foram retirados, a conversa de verdade começou. Pai, sabemos que algo está errado, Sadie começou, me observando atentamente. Você parece um pouco diferente de si mesmo. Você está aqui para nos dizer que tem câncer ou algo assim? Os olhos dela continham uma mistura de preocupação e humor. E se é tão sério assim, onde está a mamãe? Respirei fundo. Meninas, tenho uma notícia difícil, mas ninguém está morrendo. É sobre sua mãe. Os olhos de Tracy se arregalaram, e ela me interrompeu. Ela fez algo terrível? Tipo, meu Deus, ela fugiu com algum jovem advogado da firma dela, ela perguntou, brincando nervosamente. Os dois caíram na gargalhada, divertidos com o absurdo da ideia, até que perceberam que eu não estava rindo. Suas expressões ficaram sérias. Pai, não, mãe. Ela não disse, a voz de Sadie sumiu, incapaz de terminar. Eu assenti, tentando manter minha voz firme. Meninas, escutem. Sim, a mãe fez alguma coisa. Ela traiu. Mas lembre-se, isso não significa que ela traiu você. Isto é entre mim e ela. Sadie, agora chorando, disse: pai, se o que ela fez está destruindo nossa família, então sim, ela nos traiu também. Com isso, ambos desabaram, e eu não consegui evitar, comecei a chorar também. Eles se inclinaram, me puxando para um abraço apertado, e ficamos lá, todos nós chorando baixinho. Finalmente, Tracy respirou fundo, olhando ao redor do bistrô. Pai, vamos sair daqui, ela sugeriu. Há um parque a algumas quadras de distância, e teremos mais privacidade lá. As pessoas estavam começando a olhar, então eu rapidamente paguei a conta, e nós andamos até o parque, cada um deles segurando um dos meus braços. Quando encontramos um banco, todos nós sentamos juntos. Tracy me lançou um olhar determinado, seu maxilar cerrado. Conte-nos, pai. Nós merecemos saber o quão ruim isso realmente é. Ela está certa, Sadie acrescentou, somos adultos agora. Podemos lidar com isso. Eu assenti, respirando fundo para me acalmar. Tudo bem, meninas. No caminho para cá, eu estava tentando descobrir como contar a vocês. E sim, vocês duas são adultas. Aqui está então, sua mãe me traiu. Eu a encontrei em casa, na nossa cama com outro homem. Mais tarde, ela admitiu que havia outros também. Ainda está tudo se aprofundando, mas eu sei de uma coisa, ela e eu não podemos nos recuperar disso. Já falei com o advogado. Ela vai pegar os papéis do divórcio hoje.
O choque inicial deles deu lugar a lágrimas silenciosas enquanto processavam a notícia. Deixei que absorvessem tudo, sabendo que não havia mais palavras necessárias. Depois de um tempo, quebrei o silêncio. Escute, eu disse, não importa o quão ruim as coisas estejam, eu preciso que vocês dois se concentrem em si mesmos. Mantenham suas cabeças erguidas e se concentrem na escola. Eu tenho o suficiente reservado para cobrir seu último ano, e se algum de vocês quiser ir para a pós-graduação, eu farei isso acontecer. Mas eu tenho uma condição. Eles olharam para mim curiosamente, esperando. Estou mais do que disposto a apoiá-los, mas espero que vocês dois se esforcem e mantenham suas notas altas. Eu sei que o que aconteceu torna isso difícil, mas você disse que são adultos agora. Bem, adultos de verdade lidam com adversidades, certo? Eles assentiram, ainda com os olhos marejados, mas tranquilizados. Sim, papai. Você é o melhor, e não vamos decepcioná-lo, Sadie prometeu, enquanto Tracy parecia pensativa. Pai, Sadie está certa, não vamos decepcioná-lo. Mas e você? Vai ficar bem? Respirei fundo, sentindo um novo senso de propósito. Sabe, eu pensei sobre isso. Passei a vida inteira cuidando de outras pessoas. Primeiro, foram meus avós quando assumi a empresa, depois minhas irmãs, depois sua mãe, e finalmente, vocês dois. E eu amei cada minuto disso, mas agora, a empresa foi vendida, e a responsabilidade foi retirada. Jennifer, ela se foi. Eu sempre estarei aqui para vocês dois, mas está em minha chance de finalmente cuidar de mim. Sadie pareceu aliviada, apertando minha mão. Se você quer dizer isso, pai, então é incrível. Tracy, porém, parecia mais cética. Mas o que isso significa? Você vai começar a trabalhar para outra empresa farmacêutica? Ou comprar uma fazenda em algum lugar? Boa pergunta, respondi sorrindo. Ainda não tenho todos os detalhes, mas sei que essa nova vida será ativa. Estou falando de correr maratonas, escalar montanhas, nadar no Atlântico, talvez até um safari. Quero sair e viver, e quem sabe, talvez eu encontre alguém que queira o mesmo. Os dois olharam para mim, atordoados, como se me vissem pela primeira vez. Você realmente inventou tudo isso durante a viagem de Richmond até aqui? Tracy perguntou, balançando a cabeça em espanto. Bem, sim, principalmente, admiti, sentindo-me um pouco mais leve. Eu poderia ficar sentado, bebendo e sentindo pena de mim mesmo, ou poderia tirar o melhor proveito disso. E pretendo fazer exatamente isso. Nós nos abraçamos, rimos um pouco mais e, eventualmente, nos despedimos. A viagem de volta para Richmond foi diferente, como se eu estivesse deixando algo para trás com o amor e o apoio da minha filha firmemente ao meu lado. Assim que fui embora, eles ligaram para Jennifer. Sadie colocou ela no viva voz. Mãe, essas são Sadie e Tracy. Nós acabamos de tomar um brunch com o papai, e ele nos contou tudo. É verdade? O quê? Veio a voz trêmula de Jennifer. O que ele te disse? Que você te traiu, que ele está pedindo o divórcio, Sadie disse, sua voz firme, mas cheia de dor. Ele não se conteve. Jennifer prendeu a respiração. Ah, meninas. É complicado. Sim, cometi um erro terrível. Mas podemos resolver isso. Seu pai só precisa de um tempo. Tracy interrompeu, seu tom endureceu. Mãe, o pai não está falando sobre resolver as coisas. Ele nos disse que se encontrou com um advogado. Não há como voltar atrás. Um silêncio pesado pairou entre eles antes de Jennifer finalmente sussurrar. Eu sei. Eu sei que estraguei tudo. Eu só queria fazer qualquer coisa para consertar isso. A voz de Tracy suavizou. Mãe, não estamos tomando partido, mas você precisa aceitar a realidade. Papai está seguindo em frente. A respiração de Jennifer ficou irregular, e eles quase conseguiam vê-la segurando as lágrimas. Eu sei que estraguei tudo, ela sussurrou. Eu acho que seu pai me odeia, e ele tem todo o direito de odiar. Vou contratar um advogado. Sinto muito, meninas. Sinto muito que vocês estejam presas no meio de tudo isso. Mãe, nós ficaremos bem, Sadie garantiu a ela. E o papai está fazendo tudo o que pode para nos apoiar. Cuide-se e lembre-se de que estamos aqui se precisar de nós.
Obrigada, meninas, respondeu Jennifer, sua voz quase inaudível. Isso significa mais do que vocês imaginam. Elas desligaram, sentadas em silêncio, incertas sobre quais seriam seus próximos passos. É meio engraçado, não é? Sadie comentou. Estamos mais preocupados com a mãe, a que causou tudo isso, do que com o pai. Eles compartilharam uma risada triste antes de decidirem deixar seus pais resolverem as coisas sozinhos. Enquanto isso, Jennifer estava sentada em nossa casa, de ressaca por causa do gin e sentindo como se o peso do mundo a tivesse esmagado. Seu telefonema para as meninas a deixou se sentindo vazia, mas quando ela pensou em pegar mais gin, a campainha tocou. Ela abriu e encontrou uma jovem mascando chiclete, segurando uma pasta. Posso ajudar? Jennifer perguntou, sua voz tremendo. Sim, senhora. Você é Jennifer Johnson, esposa de Collie Johnson? Sim, sou eu. Por quê? A mulher entregou a pasta a ela. Senhora, você foi intimada. Ela tirou uma foto rápida e voltou para o carro, deixando Jennifer atordoada. Jennifer fechou a porta, afundando-se lentamente na cadeira à mesa da cozinha. Ela abriu a pasta para ver as palavras que fizeram seu coração despencar, petição de divórcio. Ela praticamente podia ouvir minhas últimas palavras para ela, Gail Lavier, ecoando em seus ouvidos. 6 anos depois, sentada em um grande salão de baile, Jennifer observou Tracy dançar com seu novo marido, sua mente puxada para memórias do passado. A vida parecia agitada naquela época, muitas atividades, muitas demandas das meninas e o peso constante das responsabilidades. Era esmagador, mas agora ela sentia muita falta. Ela ainda trabalhava no mesmo escritório de advocacia, lidando com papelada mundana que parecia punição. Aqui está seu vinho, Jennifer, disse seu par, Léo. Léo era um advogado gentil de meia-idade, perfeitamente doce, com um pouco de barriga e entradas no cabelo. Ele estava ali como seu par, uma escolha sólida, ela supôs, mas ele não era eu. Ela olhou para o outro lado da sala, me avistando. Recém-chegado de uma viagem de montanhismo na Índia, eu parecia bronzeado, em forma e mais em paz do que ela jamais se lembrará. Eu estava com Sadie e seu namorado, de mãos dadas com uma mulher tão em forma e vibrante quanto eu. Ela era linda, irradiando a mesma vitalidade que eu havia abraçado nos últimos anos. Sadie havia dito a ela que eu a conhecia em uma viagem de montanhismo, e que eles estavam viajando juntos, vivendo a vida ao máximo. Léo a cutucou. Jennifer, ele disse gentilmente, vamos. Você cumpriu seu dever como mãe da noiva, mas ficar aqui, lamentando-se pelo seu ex-marido, não está fazendo nenhum favor a você, ou a nós. Obrigada, Léo, ela respondeu, dando a ele um sorriso triste. Você está certo. Ela se despediu de Tracy e Sadie, desejando a Tracy e ao marido toda a felicidade do mundo. Ao sair, ela não ousou olhar na minha direção. Percebi que ela estava saindo, sentindo uma leve tristeza pelo que tínhamos compartilhado. Sadie me cutucou, interrompendo meus pensamentos. Pai, lembra daquela estranha Mercedes dourada que você dirigia quando nos visitou na UNC? Eu ri, balançando a cabeça. Ah, Sadie, essa é uma história por si só. Digamos que eu a peguei emprestada de um amigo e a devolvi quando terminei de usá-la. Acho que ela o vendeu depois. Sério, aquele carro não foi nada além de azar. E com isso, voltei para meus amigos, pronto para discutir planos para nossa próxima aventura.